a herdeira esquecida. Como Emily recuperou o que era seu por direito martelo do leiloeiro, pairou no ar como uma sentença de morte. Emily Santana sentiu o mundo desacelerar ao seu redor, enquanto observava a multidão reunida no gramado da casa de sua infância. 58 anos de história familiar reduzidos a um espetáculo público. O suor escorria por sua testa enquanto ela apertava a pequena agenda de senhas contra o peito. Dentro daquelas páginas desgastadas estava cada recibo, cada pagamento, cada sacrifício que ela havia feito para manter aquela casa em pé durante os últimos 15 anos. A voz do leiloeiro cortou o ar como uma navalha. O leilão da propriedade dos Santana começará em exatamente 7 dias a partir de hoje. Emily piscou, tentando processar as palavras. Leilão? Isso não fazia sentido. Desde que seu pai adoecera há 1 década e meia, ela havia assumido todas as responsabilidades financeiras da família. Sua mãe, paralisada pela depressão após o diagnóstico de seu pai, mal conseguia sair da cama. Seus irmãos, Ricardo e Laura, haviam seguido seus próprios caminhos em cidades distantes, raramente ligando, muito menos contribuindo. Emily nunca se casou, nunca teve filhos. A casa dos Santana e seus pais eram sua vida. Ela cancelou seus sonhos de abrir uma patisserie, trocando-os por um trabalho estável como contadora que pagava as contas. 42 anos de idade e 15 anos de sacrifício, pensou ela. Para quê? Um rosto familiar emergiu da multidão. Dr. Mendes, o advogado da família há décadas, caminhava em sua direção com uma expressão que Emily não conseguia decifrar. Emily, o que está acontecendo aqui? Por que ninguém me avisou sobre isso? O advogado ajustou os óculos, evitando contato visual direto. Eu tentei te ligar várias vezes na semana passada, Emily. Era verdade. Havia chamadas perdidas que ela ignorara enquanto cuidava de sua mãe, que pegara uma pneumonia severa. A mesma mãe que agora estava em um asilo de luxo, transferida por seus irmãos 3 dias após o funeral de seu pai, 2 meses atrás. Dr. Mendes. Seus pais alteraram o testamento no ano passado. A casa e todos os bens foram divididos igualmente entre Ricardo e Laura. Você não foi mencionada. As palavras atingiram Emily como um golpe físico. Sua visão embaçou momentaneamente. Emily, isso é impossível. Fui eu quem pagou a hipoteca. Fui eu quem cuidou deles. Dr. Mendes suspirou, finalmente encontrando seus olhos. Legalmente, a casa nunca esteve em seu nome. Os pagamentos foram considerados contribuições familiares. Ricardo e Laura decidiram vender a propriedade para pagar o asilo de sua mãe e dividir o restante. Emily olhou para o pequeno caderno em suas mãos. 15 anos documentados em tinta azul. 15 anos de extratos bancários, recibos de transferência, faturas pagas. 15 anos acreditando que estava construindo seu futuro, apenas para descobrir que havia sido apagada. Uma lágrima escorreu por sua face, enquanto observava curiosos caminhando pelo jardim que ela havia plantado com seu pai, quando tinha apenas 12 anos. Sentiu o peso de cada sacrifício como uma âncora, puxando-a para baixo, enquanto o mundo ao seu redor continuava girando, indiferente. Emily. 7 dias? Dr. Mendes assentiu. Eu sinto muito, Emily. Realmente sinto. Enquanto os potenciais compradores examinavam a propriedade, algo mudou no olhar de Emily. A humilhação inicial deu lugar a algo mais intenso, mais determinado. Ela levantou o queixo, ajeitou os ombros e apertou o caderno de senhas como se fosse uma arma. Emily. 7 dias é tudo que eu preciso. O apartamento minúsculo de Emily parecia ainda menor, com as caixas de documentos espalhadas pelo chão. Após 15 anos morando na casa dos pais para cuidar deles, ela havia se mudado para este apartamento alugado apenas 3 semanas atrás, quando seus irmãos venderam os móveis e a informaram que precisavam da casa vazia para avaliação. Sentada no meio do caos de papéis,
Emily folheava seu caderno de senhas meticulosamente organizado. Cada página continha não apenas as senhas de contas online, mas também anotações detalhadas de cada transação financeira que ela havia feito pela família desde que seu pai adoecera. 22 de maio de 2008. Primeiro pagamento da hipoteca após o diagnóstico de papai. R$ 2.342. A caligrafia de Emily, pequena e precisa, registrava não apenas valores, mas também pequenas observações sobre a vida familiar. 10 de dezembro de 2009. Conserto do telhado. R$ 5.800. Mamãe chorou o dia todo. Ricardo não atendeu minhas ligações. 19 de julho de 2012. Renovação do empréstimo, economia de R$ 220 mensais. Laura visitou por 2 horas, pediu dinheiro emprestado para a faculdade de seu filho. Emily havia assumido o papel de provedora, cuidadora e administradora sem nunca questionar. Era simplesmente o que precisava ser feito. Seu pai, orgulhoso demais para aceitar ajuda financeira de estranhos, havia confiado nela para manter a dignidade da família intacta. Uma memória surgiu, clara como cristal. Seu pai sentado à mesa da cozinha, ensinando-a a fazer o balanço de uma conta corrente. Emily tinha apenas 9 anos. Pai de Emily. Lembre-se sempre, filha. Dinheiro vem e vai, mas sua palavra e seu nome são para sempre. O nome Santana significava muito para seu pai. Imigrante que construiu uma vida do zero neste país. E agora, esse nome estava sendo leiloado junto com a casa. Emily se levantou, seus joelhos doloridos de sentar no chão por horas. Na pequena mesa do canto, seu notebook piscava com uma notificação. Mais uma conta a pagar. Sua própria vida financeira estava em ruínas após anos priorizando as necessidades de sua família. R$ 65 mil em dívidas pessoais. Um apartamento que mal podia pagar. E agora, nenhuma herança para servir de rede de segurança. Emily abriu seu e-mail e viu uma mensagem do escritório do Dr. Mendes, anexos com os documentos oficiais do testamento e do leilão. Seus olhos percorreram rapidamente o texto, parando em uma seção específica. O testamento havia sido alterado apenas 3 meses após ela ter pagado uma dívida médica particularmente grande para seu pai. Uma dívida que Ricardo se recusou a ajudar a pagar, alegando dificuldades financeiras. O mesmo Ricardo que havia comprado um barco novo no mês seguinte, ostentando nas redes sociais. Emily clicou em outro anexo, a escritura de transferência assinada por seus pais. A data a fez congelar. Foi no dia em que ela havia trabalhado um turno duplo para cobrir um colega. O único dia daquela semana em que ela não estava presente na casa. Algo não estava certo. Seu pai, mesmo em seus momentos mais lúcidos nos últimos anos, raramente conseguia assinar seu próprio nome sem ajuda. E sua mãe? Ela mal conseguia se concentrar em qualquer coisa por mais de alguns minutos. Emily procurou freneticamente entre suas caixas até encontrar uma pasta verde desbotada. Arquivos médicos, os relatórios do neurologista de seu pai, datados da mesma semana da alteração do testamento. Estado cognitivo severamente comprometido. Paciente não demonstra capacidade para tomar decisões financeiras ou legais complexas. Emily sentiu a raiva crescer dentro de si. Não era apenas uma questão de ser excluída da herança. Era algo muito pior. Seus irmãos haviam manipulado seus pais vulneráveis. Na parede acima de sua mesa, um quadro simples exibia a única foto que Emily havia trazido da casa. Ela e seus pais no jardim, 10 anos atrás, todos sorrindo apesar das dificuldades. Ricardo e Laura não estavam presentes naquele dia, como em tantos outros momentos importantes. Emily se virou para seu notebook e abriu uma nova postagem em branco em suas redes sociais. Suas mãos tremiam levemente sobre o teclado. Ela sabia o que precisava fazer. 15 anos de silêncio estavam prestes a acabar.
A tela do computador de Emily refletia a luz fraca do amanhecer. Ela não havia dormido. As palavras que digitara durante a noite pareciam pulsar na página, esperando apenas um clique para serem liberadas ao mundo. 27.000 caracteres. 15 anos de história familiar condensados em um único post. Cada pagamento, cada sacrifício, cada momento em que ela escolheu sua família em detrimento de sua própria vida, meticulosamente documentado. E, ao final, digitalizações dos relatórios médicos de seu pai e a data alterada do testamento. Seu dedo pairou sobre o botão de publicar. Era como estar à beira de um precipício. Uma vez que desse este passo, não haveria volta. Sua vida privada, a vergonha de sua família, tudo estaria exposto para o mundo ver. O telefone tocou, cortando o silêncio como uma faca. Na tela, o nome de sua chefe piscava insistentemente. Márcia. Emily, onde você está? A reunião com os auditores começou há 20 minutos. Emily olhou para o relógio. 7h30 da manhã. Pela primeira vez em 15 anos, ela havia esquecido completamente do trabalho. Emily. Eu não vou poder ir hoje, Márcia. Estou lidando com uma emergência familiar. Um suspiro do outro lado da linha. Márcia. Emily, esta é a 3ª vez, este mês. Sei que você está passando por um momento difícil com a perda do seu pai, mas a empresa não pode. Emily. Estou usando meus dias de licença. Tenho mais de 60 acumulados em 15 anos. Se isso for um problema, você pode considerar esta minha carta de demissão. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Emily nunca havia falado assim com ninguém no trabalho. Sempre a funcionária perfeita, sempre disponível, sempre colocando as necessidades dos outros à frente das suas. Márcia. 3 dias, Emily. É tudo que posso te dar sem documentação. Formal. Emily. É tudo que eu preciso. Após desligar, ela voltou ao computador. O cursor ainda piscava sobre o botão de publicar. Com um suspiro profundo, ela clicou. Feito. Emily se levantou e caminhou até a pequena janela de seu apartamento. O sol agora iluminava completamente a cidade. Dentro de algumas horas, pessoas que ela nem conhecia estariam lendo sua história, talvez rindo dela, talvez sentindo pena. A perspectiva era aterrorizante. O telefone tocou novamente. Desta vez era Ricardo. Ricardo, que diabos você pensa que está fazendo? A voz de seu irmão tremia de raiva. Emily podia visualizá-lo perfeitamente. Face vermelha, veia pulsando na testa, como sempre acontecia quando ele não conseguia o que queria. Emily. Estou expondo a verdade, Ricardo. Algo que deveria ter feito há muito tempo. Ricardo. Você enlouqueceu? Remova essa postagem agora mesmo. Você tem alguma ideia do que isso vai fazer com a reputação da família? Com o meu negócio? Emily sentiu uma calma estranha se espalhar por seu corpo. O medo que a havia paralisado por tanto tempo estava evaporando sob o calor de sua indignação. Emily, me diga como vocês conseguiram que papai assinasse aqueles documentos quando ele mal conseguia segurar uma caneta. O silêncio do outro lado foi revelador. Ricardo, você não sabe do que está falando. Papai estava perfeitamente lúcido quando decidiu deixar a casa para nós. Ele sabia que você nunca se casaria, nunca teria filhos. Para que você precisaria de uma casa daquele tamanho? As palavras atingiram Emily como um tapa. A crueldade, casual com que seu irmão descartava sua vida, a deixou momentaneamente sem fala. Emily, tem os relatórios médicos, Ricardo, e testemunhas. A enfermeira que cuidava dele naquela semana já concordou em falar. Mais silêncio, então um suspiro. Ricardo. O que você quer, Emily? Dinheiro? É isso? Quanto? Emily olhou para sua agenda de senhas para os números cuidadosamente anotados ao longo dos anos. Emily. Quero que o leilão seja cancelado. Quero uma auditoria completa do testamento. E quero que mamãe volte para casa.
onde ela pode ser cuidada adequadamente, não escondida em algum asilo, para que você possa fingir que não tem responsabilidades. Ricardo, você tem noção do ridículo que está dizendo? O leilão acontece em 6 dias. Temos compradores interessados, contratos sendo preparados. Emily, 6 dias é tempo suficiente para que um juiz conceda uma liminar, especialmente com evidências de coerção e manipulação de pessoas vulneráveis. O telefone ficou mudo por vários segundos. Quando Ricardo falou novamente, sua voz havia mudado. O tom arrogante substituído por algo mais calculista. Ricardo, você sempre foi a certinha, não é? A filha perfeita. Mas ninguém vai acreditar na sua história, Emily. Será sua palavra contra a nossa. Laura e eu, 2 filhos respeitáveis com famílias e carreiras. E você? Uma solteirona amarga, tentando arrancar dinheiro da família após a morte do pai. Emily sentiu o golpe, mas manteve-se firme. Emily, vejo você no tribunal, Ricardo. Ela desligou antes que ele pudesse responder e voltou ao computador. Sua postagem já tinha dezenas de compartilhamentos. Comentários começavam a aparecer. Pessoas expressando indignação, oferecendo ajuda, compartilhando histórias semelhantes. Emily não estava mais sozinha. Um novo e-mail apareceu em sua caixa de entrada, de uma remetente desconhecida. Meu nome é Camila Ribeiro, repórter do jornal Cidade Hoje. Sua história me comoveu profundamente. Gostaria de conversar pessoalmente. Acredito que posso ajudar. Emily hesitou apenas por um momento antes de responder. Vamos conversar. Pausa narrativa. Quero saber nos comentários qual decisão você tomaria. O café estava quase vazio naquela tarde chuvosa. Emily observava as gotas escorrendo pela janela enquanto esperava, seu caderno de senhas seguro em sua bolsa. 5 dias. Para o leilão. O post nas redes sociais havia sido compartilhado mais de 5.000 vezes. Seu telefone não parava de tocar com números desconhecidos. Jornalistas, advogados oferecendo serviços pro bono, até mesmo produtores de programas de televisão. A história da mulher que dedicou 15 anos de sua vida para ser excluída do testamento dos pais havia capturado a imaginação do público. Uma mulher de aproximadamente 30 anos entrou no café, escaneando o ambiente até localizar Emily. Caminhando com confiança, ela se aproximou da mesa. Camila, Emily Santana? Emily assentiu, estudando a repórter. Cabelos cacheados curtos, óculos de armação grossa, expressão determinada. Não era o que Emily esperava. Camila, obrigada por me encontrar. Seu post está causando um verdadeiro furacão nas redes. Emily mexeu seu café nervosamente. Emily, nunca pensei que chegaria a tanto. Achei que algumas pessoas veriam, talvez alguns amigos compartilhariam. Camila sorriu gentilmente. Camila, você tocou em um nervo exposto. Famílias manipulando idosos vulneráveis para obter vantagens financeiras é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Emily observou enquanto a repórter retirava um tablet de sua bolsa, deslizando o dedo pela tela. Camila, aqui. Nos últimos 3 anos, houve um aumento de 75% nos processos envolvendo disputa de heranças onde há alegação de manipulação de pessoas idosas ou incapacitadas. Emily franziu o senho. Emily, como você tem acesso a essas informações? Camila hesitou por um momento. Camila, antes de me tornar jornalista, eu trabalhei no Fórum, Departamento de Registros. Vi casos como o seu todos os dias. Algo na maneira como Camila disse isso fez Emily suspeitar que havia mais na história. Camila, Emily, o que você publicou é apenas a ponta do iceberg, não é? Você tem mais provas. Não era uma pergunta. Emily sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como esta estranha poderia saber? Emily, por que você acha isso? Camila se inclinou para frente, baixando a voz. Camila,
Porque ninguém documenta 15 anos de pagamentos e recibos sem nenhum propósito. Você estava se protegendo, você sabia, em algum nível, que isso poderia acontecer. As palavras atingiram Emily com força. Era verdade. Desde o início, havia uma voz no fundo de sua mente alertando que seus sacrifícios poderiam ser esquecidos, ignorados, apagados. Emily abriu sua bolsa e retirou o caderno, desgastado, com páginas amareladas e manchadas de café. 15 anos de sua vida documentados em tinta azul? Emily, tudo está aqui. Cada centavo, cada consulta médica, cada vez que pedi ajuda aos meus irmãos e fui ignorada. Camila olhou para o caderno com algo próximo de reverência. Camila, posso? Emily hesitou, então empurrou o caderno através da mesa. Enquanto Camila folheava as páginas, a expressão em seu rosto mudou, de curiosidade profissional para algo mais pessoal, mais emotivo. Camila, minha avó passou por algo semelhante. Emily olhou para cima, surpresa pela confissão pessoal. Camila, ela cuidou do meu avô por 12 anos após um derrame. Vendeu a própria casa para pagar as despesas médicas dele. Quando ele faleceu, descobrimos que ele havia mudado o testamento, influenciado pelo meu tio. Ela ficou sem nada. Emily sentiu uma conexão imediata. Não estava sozinha nesta luta. Camila, ela nunca lutou contra isso. Aceitou como se fosse seu destino. Faleceu 3 anos depois, sozinha em um apartamento minúsculo. Emily engoliu em seco, vendo seu próprio futuro potencial nas palavras da repórter. Camila, é por isso que sua história me tocou tanto. Você está fazendo o que minha avó nunca conseguiu fazer. Você está lutando. A repórter devolveu o caderno, seus olhos brilhando com determinação. Camila, Emily, quero fazer mais do que apenas contar sua história. Venho investigando uma série de casos semelhantes ao seu. Acredito que há um padrão. E o advogado da sua família, Dr. Mendes, aparece em vários deles. Emily sentiu seu coração acelerar. Emily, o que você está dizendo? Camila, estou dizendo que talvez seus irmãos não tenham agido sozinhos. O Dr. Mendes tem uma reputação interessante entre certos círculos, especializado em ajudar famílias a reorganizar heranças de forma a beneficiar certos membros, em detrimento de outros. Emily lembrou-se da expressão no rosto do advogado no dia do anúncio do leilão, aquele olhar que ela não conseguiu decifrar na época. Culpa? Cumplicidade? Camila, preciso que você me conte tudo sobre ele. Quando ele começou a representar sua família? Quem o contratou inicialmente? Quaisquer interações estranhas ao longo dos anos? Emily fechou os olhos, memórias fluindo como um rio. Emily, ele era amigo do meu pai. Ou pelo menos era o que pensávamos. Começou a nos representar há cerca de 20 anos. Mas nos últimos anos, ele se tornou muito próximo de Ricardo. Encontros frequentes, chamadas telefônicas, que paravam quando eu entrava na sala. Camila digitava rapidamente enquanto Emily falava, capturando cada detalhe. Camila, isso se encaixa perfeitamente no padrão. Emily, o que vou te mostrar agora é delicado. São documentos que não deveriam estar em minhas mãos. A repórter deslizou seu tablet pela mesa. Na tela, uma lista de nomes e valores. Emily reconheceu alguns dos nomes. Famílias proeminentes da cidade. Emily, o que é isso? Camila, uma lista de sucessos do escritório do Dr. Mendes. Reorganizações patrimoniais que resultaram em comissões substanciais para ele. Em cada caso, pelo menos um herdeiro foi excluído ou teve sua parte significativamente reduzida. Emily sentiu seu sangue ferver ao ver o nome Santana na lista, seguido por um valor, R$350 mil. Emily, ele recebeu isso para manipular o testamento? Camila assentiu lentamente.
Camila: é o que parece. Mas precisamos de mais provas. Provas concretas que possam ser usadas em tribunal. Emily pensou no leilão apenas 5 dias no futuro. Tempo insuficiente para um processo judicial completo. Emily: mesmo com essas informações, não conseguiremos parar o leilão a tempo. Um sorriso lento se formou nos lábios de Camila. Camila: a menos que façamos algo mais dramático, algo que force seus irmãos e o Dr. Mendes a recuarem antes que o escândalo se torne grande demais para controlar. Emily sentiu um frio na espinha. Emily: o que você tem em mente? Camila inclinou-se ainda mais para a frente, sua voz mal acima, de um sussurro. Camila: uma história investigativa completa. Primeira página, amanhã. Com todos os detalhes, todos os nomes, incluindo as conexões do Dr. Mendes com outras famílias. Um escândalo grande o suficiente para atrair atenção nacional. Emily hesitou. Uma coisa era expor sua própria história, sua própria família. Outra, bem diferente, era abrir uma caixa de Pandora que afetaria dezenas de outras pessoas. Emily: isso não seria perigoso para você? Para mim? Camila sorriu, mas seus olhos permaneceram sérios. Camila: bastante. O Dr. Mendes tem conexões poderosas, mas às vezes é preciso arriscar tudo para fazer o que é certo. O telefone de Emily vibrou. Uma mensagem de texto de Laura, sua irmã. Precisamos conversar. Sem Ricardo, sem advogados, apenas nós duas. É importante. Emily mostrou a mensagem para Camila, que franziu o senho. Camila: parece uma armadilha. Emily não tinha tanta certeza. Laura sempre foi mais reservada, mais contemplativa que Ricardo, menos propensa a confrontos. Emily: e se ela quiser fazer a coisa certa? Camila parecia cética. Camila: ou ela quer te convencer a recuar antes que publiquemos a história? Emily guardou o telefone indecisa. Emily: preciso pensar sobre isso. Camila colocou uma mão sobre a de Emily. Camila: não temos muito tempo. Se vamos seguir com a história, preciso começar a redigir hoje. Emily olhou pela janela. A chuva havia parado, deixando a cidade lavada, brilhante sob o sol emergente. 15 anos de silêncio pesavam sobre seus ombros. 15 anos colocando as necessidades dos outros antes das suas. Era hora de tomar uma decisão. Capítulo 5. Escritório do Dr. Mendes emanava uma aura de riqueza antiga. Madeira escura, livros encadernados em couro nas estantes, o cheiro sutil de cedro no ar. Emily se sentou rigidamente na cadeira de visitante, seu caderno de senhas apoiado no colo como um escudo. Na cadeira ao lado, Laura parecia igualmente desconfortável, evitando o olhar da irmã. 4 dias para o leilão. Na noite anterior, após horas de deliberação, Emily havia concordado em encontrar Laura. O que sua irmã revelou mudou tudo. Laura: Ricardo falsificou a assinatura do papai. O Dr. Mendes sabia disso. Eu sabia disso. A confissão, feita entre lágrimas em um banco de praça deserto, derrubou o último pilar que sustentava a fachada familiar que Emily havia protegido por tanto tempo. Agora, sentada no escritório que havia ajudado a orquestrar o roubo de sua herança, Emily mantinha o rosto impassível enquanto o Dr. Mendes entrava, seguido por Ricardo. Seu irmão parecia ter envelhecido 1 década desde a última vez que o vira, apenas 3 dias atrás. Dr. Mendes: Emily, Laura. Ricardo me informou que vocês solicitaram esta reunião com urgência. Emily notou como o advogado evitava olhar diretamente para ela. Culpa, finalmente. Laura: sim, precisamos discutir o testamento dos nossos pais e o leilão programado. Ricardo interrompeu, sua voz tensa. Ricardo: não há nada para discutir. Tudo está legalmente estabelecido. Emily finalmente falou, sua voz calma de uma maneira que surpreendeu até a ela mesma. Emily:
incluindo a falsificação da assinatura do papai? O silêncio que seguiu foi pesado, palpável. O rosto do Dr. Mendes perdeu toda a cor. Dr. Mendes, essa é uma acusação extremamente séria, Emily. Emily abriu seu caderno, removendo um envelope lacrado. Emily, não é uma acusação, é um fato. Confirmado por um perito em caligrafia que analisou os documentos ontem à noite. Ela deslizou o envelope através da mesa. O Dr. Mendes não fez movimento para pegá-lo. Emily, Laura me contou tudo. Como Ricardo planejou, como você facilitou, como ela ficou calada. Laura olhou para as próprias mãos, incapaz de enfrentar o olhar de qualquer pessoa na sala. Laura, eu não queria fazer parte disso, mas Ricardo disse que era a única maneira de garantir que mamãe tivesse os cuidados necessários, já que você nunca concordaria em vender a casa. Emily sentiu a raiva subir, mas a manteve sob controle. Emily, essa nunca foi uma decisão sua ou de Ricardo. A casa não estava sobrecarregada com dívidas. Eu administrei as finanças por 15 anos, lembram? Sei exatamente quanto custaria manter mamãe em casa com cuidadores profissionais. Muito menos do que o asilo onde vocês a colocaram. Ricardo se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Sua postura normalmente confiante estava visivelmente abalada. Ricardo, você não sabe de tudo, Emily. Emily levantou uma sobrancelha. Emily, sei sobre os R$350 mil que o Dr. Mendes recebeu como comissão especial. Sei sobre os outros casos em que ele fez o mesmo. Sei que isso vai além de uma simples disputa familiar. Dr. Mendes empalideceu ainda mais, seus olhos movendo-se rapidamente entre os irmãos. Dr. Mendes, não sei do que você está falando. Minhas taxas são padronizadas e transparentes. Emily sorriu pela primeira vez desde que entrou na sala. Emily, a jornalista Camila Ribeiro discordaria. Na verdade, ela está neste momento finalizando uma reportagem investigativa sobre suas práticas especiais. Primeira página, edição de amanhã. O advogado se levantou tão rapidamente que sua cadeira quase caiu. Dr. Mendes, isso é difamação, calúnia. Vou processar você e esse jornal por cada centavo. Emily permaneceu calma. Emily, você é livre para tentar, mas os documentos falam por si, inclusive aqueles que Laura me entregou ontem à noite. Todos os olhares se voltaram para Laura, que finalmente levantou o rosto, lágrimas escorrendo livremente. Laura, eu guardei cópias de tudo. E-mails, instruções para alterar documentos, transferências bancárias. Não conseguia dormir à noite sabendo-se o que fizemos com você, Emily. Com papai. Ricardo se aproximou da irmã, seu rosto contorcido de raiva. Ricardo, sua traidora. Tínhamos um acordo. Dr. Mendes tentou recuperar o controle da situação. Dr. Mendes, vamos todos nos acalmar. Tenho certeza que podemos resolver isso como adultos razoáveis. Emily fechou seu caderno de senhas com um estalo audível. Emily, existem duas maneiras de resolvermos isso. Primeira opção. Vocês cancelam o leilão hoje mesmo, transferem a casa para meu nome conforme a vontade original do papai, e eu convenço a Camila a engavetar a reportagem. Segunda opção. A matéria é publicada amanhã. Eu entro com processo criminal por falsificação e fraude. E todos vocês enfrentam as consequências públicas e legais. O escritório caiu em um silêncio sepulcral. Dr. Mendes foi o primeiro a quebrá-lo, sua voz agora desprovida da confiança habitual. Dr. Mendes, não podemos simplesmente cancelar um leilão desse porte sem consequências legais. Há compradores que já fizeram arranjos, depósitos. Emily o interrompeu com um gesto firme. Emily, isso não é problema meu. Tenho certeza que um advogado tão criativo como você encontrará uma solução. Ricardo se aproximou da mesa, sua raiva inicial substituída por uma expressão calculista. Ricardo,
E se oferecermos um acordo financeiro? Metade do valor da venda, em dinheiro, hoje mesmo. Emily riu, um som surpreendentemente amargo vindo dela. Emily, você ainda não entendeu, não é? Isso nunca foi sobre dinheiro. É sobre justiça. É sobre 15 anos da minha vida que não posso recuperar. Laura fungou, enxugando as lágrimas. Laura, Emily tem razão. O que fizemos foi errado. Papai nunca teria aprovado isso. Ele sempre dizia que Emily era o pilar da família. Ricardo lançou um olhar furioso para Laura antes de voltar sua atenção para Emily. Ricardo, você realmente quer arrastar o nome da nossa família pela lama? Expor nossos problemas para o mundo inteiro ver? Emily o encarou firmemente. Emily, foi você quem começou isso, Ricardo? Eu só estou terminando. Dr. Mendes pigarreou, ajustando nervosamente a gravata. Dr. Mendes, talvez possamos chegar a um acordo intermediário. Cancelamos o leilão, refazemos o testamento para incluir Emily, mas mantemos o acordo de venda da propriedade para pagar os cuidados da sua mãe, dividindo do valor igualmente entre os 3. Emily balançou a cabeça. Emily, a casa não será vendida. Mamãe voltará para a casa onde pertence. Eu cuidarei dela, como sempre fiz. Laura levantou-se subitamente, uma nova determinação em seu semblante. Laura, eu apoio Emily. Chega de mentiras, Ricardo. Dr. Mendes, quero que prepare os documentos para desfazer tudo o que fizemos ilegalmente, imediatamente. Ricardo observou atônito, enquanto a aliança entre suas irmãs se solidificava diante dele. Sua arrogância habitual se desfez, revelando um homem assustado com a perspectiva de perder tudo: reputação, dinheiro, liberdade. Ricardo, você não pode fazer isso, Laura. Pense no escândalo. Pense no que isso fará com os seus filhos. Laura, estou pensando neles. Que exemplo eu daria se continuasse compactuando com uma fraude? Que valores eu estaria ensinando? O Dr. Mendes, percebendo que a maré havia virado irrevogavelmente, assumiu uma postura mais pragmática. Dr. Mendes, posso preparar os documentos ainda hoje. O cancelamento do leilão exigirá algumas manobras legais, mas é possível. Emily observou o homem que havia facilitado o roubo de sua herança, agora desesperado para evitar um escândalo que destruiria sua carreira. Emily, e sua comissão especial? Os 350 mil? O advogado empalideceu novamente. Dr. Mendes, um mal-entendido, posso assegurar que todos os honorários serão devidamente revistos e ajustados. Emily se levantou, dominando a sala com uma presença que nenhum deles havia notado antes. Emily, quero tudo resolvido em 48 horas e exijo um pedido formal de desculpas por escrito de cada um de vocês. Não por mim, mas para ser guardado com os documentos familiares, para que as futuras gerações saibam o que aconteceu aqui. Ricardo começou a protestar, mas Laura o silenciou com um olhar. Laura, faremos isso. É o mínimo que você merece, Emily. Enquanto Emily se dirigia à porta, Dr. Mendes fez uma última tentativa desesperada. Dr. Mendes, e quanto à reportagem? Como podemos ter certeza que não será publicada depois que resolvermos tudo? Emily se virou, um leve sorriso nos lábios. Emily, vou falar com Camila, mas a decisão final será dela. Afinal, um jornalista tem o dever de expor a verdade, não é mesmo? Com essas palavras, ela saiu, deixando 3 pessoas em vários estados de desespero em sua esteira. Pela primeira vez em 15 anos, Emily Santana caminhava com a cabeça erguida, o peso da responsabilidade familiar finalmente compartilhado com aqueles que sempre deveriam tê-lo carregado junto. Capítulo 6. O sol de outono. Filtrava-se através das cortinas novas da sala de estar. Emily observava sua mãe, agora confortavelmente instalada em uma poltrona reclinável perto da janela, absorta em um livro. 3 meses haviam se passado desde o confronto no escritório do Dr. Mendes. 3 meses de transformações profundas.
A casa dos Santana, agora legalmente no nome de Emily, havia passado por pequenas reformas. Nada extravagante, apenas o necessário para torná-la mais acessível para sua mãe, cujas condições de saúde haviam melhorado significativamente desde que retornara ao lar familiar. Emily deixou a xícara de chá na mesinha e se aproximou de sua mãe. Emily, está gostando do livro, mamãe? A senhora Santana levantou o olhar, seus olhos mais claros e alertas do que haviam estado em anos. Mãe de Emily. É aquele que seu pai costumava ler para mim quando começamos a namorar. Tinha me esquecido do quanto é bonito. Emily sorriu, sentando-se no braço da poltrona. As memórias de seu pai, em vez de causarem dor, agora traziam um conforto melancólico. O som da campainha interrompeu o momento. Emily se levantou para atender, já sabendo quem encontraria do outro lado da porta. Camila entrou carregando uma pasta grossa. Camila. Desculpe o atraso. A editora queria discutir alguns detalhes finais antes da publicação. Nos meses desde o confronto, Emily e Camila haviam desenvolvido uma amizade profunda. A reportagem sobre o Dr. Mendes nunca foi publicada no jornal. Um acordo sigiloso garantiu que o advogado devolvesse não apenas sua comissão, mas também valores semelhantes cobrados de outras famílias. No entanto, a investigação de Camila tomou um rumo diferente, transformando-se em um livro abrangente sobre exploração financeira de idosos e pessoas vulneráveis. Emily guiou Camila até a cozinha, onde Laura já esperava com uma pilha de documentos espalhados pela mesa. Após o confronto, as duas irmãs haviam iniciado um lento processo de reconciliação. Ricardo, por outro lado, havia se afastado completamente, mudando-se para outra cidade pouco depois dos eventos. Laura. Encontrei mais alguns casos nos arquivos do Dr. Mendes. Acho que você vai querer incluir estes também. Camila examinou os documentos, assentindo lentamente. Camila. Isso confirma o padrão. O que começou com a história de Emily agora se expandiu para mais de 30 famílias afetadas por práticas semelhantes. A editora está convencida de que este livro vai abrir um debate nacional sobre o tema. Emily preparou café para as 3, observando como sua vida havia mudado drasticamente. O trabalho como contadora era agora apenas meio período, tempo suficiente para gerenciar as finanças familiares e ainda ter espaço para novos projetos. Com a indenização recebida do escritório do Dr. Mendes, ela havia finalmente iniciado os preparativos para abrir sua patisserie, um sonho abandonado por 15 anos. Laura tomou-lhe um gole de café, sua expressão contemplativa. Laura. Recebi notícias de Ricardo ontem. Emily e Camila voltaram sua atenção para ela. Laura. Ele está fazendo terapia. Disse que quer tentar entender por que agiu daquela forma. Porque sempre sentiu que precisava ter mais, mesmo que isso significasse prejudicar a própria família. Emily absorveu a informação em silêncio. O relacionamento com o irmão provavelmente nunca seria completamente restaurado, mas a notícia trazia uma certa medida de paz. Emily. Espero que ele encontre as respostas que procura. Camila fechou a pasta, seu trabalho temporariamente concluído. Camila. Sabe o que mais me impressiona em toda essa história? Como seu caderno de senhas transformou-se de um símbolo de opressão para um instrumento de libertação. Emily sorriu pensando no caderno que agora ocupava um lugar de honra em sua estante. Durante anos, aquelas páginas haviam documentado cada sacrifício, cada momento em que ela colocara as necessidades dos outros acima das suas próprias. Agora representavam sua força, sua resiliência, sua capacidade de transformar injustiça em justiça. Laura. Mamãe perguntou por você ontem, Camila. Ela quer que você jante conosco no domingo. Camila sorriu, surpresa e tocada pelo convite. Camila. Eu adoraria. O telefone de Emily tocou. Era o arquiteto responsável pela reforma do pequeno espaço comercial que ela havia alugado para a patisserie. Emily.
Os planos estão prontos? Maravilhoso! Podemos nos encontrar amanhã para discutir os detalhes. Ao desligar, Emily notou os olhares curiosos das duas mulheres. Emily, em 2 meses, Doces Memórias estará aberta para negócios. O nome da patisserie era uma homenagem ao seu pai, que sempre dizia que as melhores memórias são aquelas criadas ao redor de uma mesa, compartilhando comida e histórias. Laura se levantou abraçando a irmã. Laura, papai estaria tão orgulhoso de você. Emily retribuiu o abraço, percebendo como o peso que carregara por tantos anos havia finalmente se dissipado. Não completamente. Algumas cicatrizes permaneceriam para sempre, mas o suficiente para que ela pudesse seguir em frente, construindo uma vida que era genuinamente sua. Mais tarde naquela noite, com a casa silenciosa e sua mãe confortavelmente adormecida, Emily sentou-se no antigo escritório de seu pai. O espaço, antes um repositório de memórias dolorosas, agora abrigava seus próprios sonhos e projetos. Plantas arquitetônicas para a patisserie cobriam a mesa, junto com amostras de tecidos para decoração e um caderno novo, onde ela anotava ideias para receitas. Na parede, uma fotografia recém-emoldurada. Emily, sua mãe, Laura, Camila e 2 advogados que haviam ajudado a recuperar fundos para outras famílias afetadas pelos esquemas do Dr. Mendes. 6 pessoas unidas por uma causa comum, transformando dor em propósito. Emily abriu seu laptop, onde o rascunho de um livro de memórias aguardava. Não um relato amargo de traição familiar, mas um guia para outros cuidadores, outros invisíveis que silenciosamente sustentavam famílias inteiras sem reconhecimento. Seus dedos pairaram sobre o teclado, então começaram a dançar, tecendo palavras que transformavam 15 anos de documentação meticulosa em sabedoria para compartilhar com o mundo. As feridas do passado nunca desapareceriam completamente, mas Emily havia descoberto algo poderoso. Documentar sua dor havia se tornado o primeiro passo para transcendê-la. O mesmo caderno que registrara cada injustiça se tornara o alicerce de sua libertação. Lá fora, a noite estava clara, pontilhada por estrelas que pareciam piscar em aprovação. Emily Santana, antes a filha invisível, a cuidadora não reconhecida, agora brilhava com luz própria. Sua voz, antes silenciada pelo dever e pelo sacrifício, agora ressoava, inspirando outros a documentar, a preservar, a lutar. E em algum lugar ela sentia. Seu pai observava com orgulho. Se você acha que esta história termina aqui, espere, até ver o que acontece quando Ricardo descobre o verdadeiro motivo por trás da mudança no testamento de seu pai.